Eu acho absolutamente inaceitável que a gente viva num país miserável em que mais da metade da população vive com menos de um salário mínimo e é obrigado a financiar as regalias e os privilégios de, por exemplo, pegar o presidente da República e a esposa do presidente da República, a Janja, comprando um sofá com controle remoto para o Palácio da Alvorada ao custo de R$200 mil. Eu acho isso que nada razoável num país passando pela dificuldade que nós estamos. Não acho nada razoável também o Congresso Nacional ter os gastos que tem hoje. A gente tem um dos congressos, um dos parlamentos mais caros do mundo. Ontem eu recebi no meu gabinete uma comissão de eurodeputados, né? Tinham ali deputados da França, da Itália, e quando eu falava, inclusive, sobre a estrutura do nosso orçamento, que as nossas leis trabalhistas, as nossas leis tributárias, as nossas leis previdenciárias estão na Constituição, só de eu falar isso eles já ficaram assustados, que é uma coisa que o brasileiro não tem noção, né? Para mudar qualquer coisa no Brasil é muito difícil, porque está tudo na Constituição. Quando a gente avança, a gente ainda descobre que nós temos gastos obrigatórios, por exemplo, que também é uma das minhas principais pautas, e as pessoas também não sabem disso, 92% do orçamento público federal, ele é obrigatório, ou seja, cada R$100 que a gente paga de imposto, o Poder Executivo só manda em 8, né? Os outros 92 decorrem de obrigações constitucionais. Então, é um país ingovernável, é um país que tem um orçamento que o governo, em vez de cortar os gastos obrigatórios e aumentar as despesas discricionárias, o que é despesa discricionária? Aquilo que eu tenho capacidade de investir. Investimento é diferente de gasto. Então, em vez de hoje a gente melhorar a estrutura do orçamento para melhorar a qualidade do gasto, a gente aumenta a arrecadação, né? Teve mais de 40 ou novos tributos ou majoração de tributos nos últimos 4 anos. Então, em vez de pensar no que funcionou no mundo desenvolvido, que é o corte por meio da despesa e não da arrecadação, o governo preferiu fazer da arrecadação, e a gente ainda tem um sistema esquizofrênico em que quanto mais o governo arrecada, mais ele é obrigado a gastar. Outro dia tinha um projeto de um deputado que queria conceder isenção de ICMS para quando um oficial de justiça fosse comprar um carro. Eu falei, mas gente, isso não existe em país sério, você ficar criando privilégios setoriais para atender a classe que você representa. Por que para o oficial de justiça e não para manicure, para o cabeleireiro e não para o pedreiro? Assim, se todo mundo for querer, basicamente... Acaba, né? Acaba, né? É mais fácil você diminuir a carga tributária para todo mundo do que ficar criando privilégio aqui, privilégio ali, e ganha quem tem mais poder de lobby. Recentemente foi sancionado um projeto meu de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que o governo Lula agora está fazendo propaganda, colocou R$1 milhão para divulgar que é iniciativa do governo federal, mas é um projeto meu. Em 2020 eu apresentei o projeto da CNH sem autoescola, que também mais uma vez foi apropriado pelo governo Lula. Em 2020 o PT votou contra, se posicionou contra, aí o governo, nesse desespero de retomar popularidade, decidiu reviver o meu projeto. Da mesma maneira, o PT votou contra o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, e agora o Lula comemorou a sanção como se fosse uma iniciativa do governo. Então, o Bolsa Família tinha que ter mutirões de emprego, né? Tinha que ter o Brasil tinha que ter, o governo brasileiro tinha que ter um grande programa de infraestrutura, chegar em todas as pessoas saudáveis que recebem o Bolsa Família e falar, olha, nós temos emprego para você. Você não quer trabalhar? Você não vai mais receber, né? Porque nós devemos pagar só para quem não tem condição de fato de trabalhar, só para quem está em locais que não tem emprego, não tem oferta de trabalho. Agora, se nós estamos te oferecendo trabalho, se você está saudável para trabalhar, ou você trabalha, ou você não recebe e dá o seu jeito aí de sobreviver. Então, olha, a minha experiência no Poder Legislativo mostrou para mim que quem tem mais poder legislativo é o Executivo. O Executivo é o que tem o poder de pauta, o Executivo é que tem os microfones, né? Quem sai do Palácio dos Bandeirantes ou do Palácio do Planalto e tem os microfones de todos os veículos de imprensa na porta é o governador, é o presidente da República, não são os parlamentares, né? Eu, como deputado federal, não tenho isso, de pautar o debate público, né? Tanto que, acabei de falar sobre a capacidade que o governo Lula tem de sequestrar um projeto que sequer é dele, como o meu de aumento de pena, pelo fato de ter esse poder de pauta, o poder de você mandar um projeto com urgência constitucional, o poder de você publicar uma medida provisória nas assembleias do próprio deputado estadual. Então, o governador, ele tem muito poder para promover mudanças no seu estado, e no caso do estado de São Paulo, o governador de São Paulo, se souber utilizar o poder que tem, ele também pauta debates dentro do Congresso Nacional. Eu estou em Goiás, que é um estado produtivo. Goiás é um dos estados, junto com o estado de São Paulo, que mais paga conta de estados que são pessimamente administrados. Então, pelo menos desde o governo Getúlio Vargas, nós temos essa política de
O governador Tarcísio, ele ingressou com uma promessa de mudança da estrutura do Estado, de quebrar o ciclo, e ele quebrou um ciclo desde o Mário Covas, que nós éramos governados por tucanos. O Tarcísio fez mais um governo tucano. Foi tucano em relação a não cumprir com a sua palavra no financiamento e no fortalecimento das forças de segurança pública. Foi tucano na hora de não enfrentar os privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Foi tucano em deixar a nossa educação andando de lado também, sem nenhum avanço. Então, por exemplo, em relação ao IDEB, Goiás ultrapassou o estado de São Paulo, quando o estado de São Paulo tinha toda a capacidade de ser o estado com a melhor educação do Brasil, porque é o estado que tem a melhor infraestrutura, que é o estado que tem mais orçamento para sua própria educação, que é o estado que tem a maior organização para promover uma educação melhor. Então não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de gestão. A gente ficou atrás, e a gente fica atrás no ensino médio, por exemplo, de Pernambuco, de outros estados, né, perdendo muito espaço para o Ceará na educação básica, né? Ele já foi pego, né, ele já está na terceira mentira consecutiva em que ele foi pego. Primeiro não conhecia o Vorcaro, depois só conheceu antes de saber que é corrupto. Aí depois já tinha visitado ele quando ele estava de tornozeleira eletrônica, né? Então assim, qual que será a próxima mentira que vai ter que ser contada? E eu acho que a próxima mentira a ser desmascarada é a de que todo o dinheiro foi pro filme. Gente, o Jim Caviezel, ele não custa 120 milhões de reais. Parasita, que ganhou Oscar, produção sul-coreana, que hoje é um polo produtor de cultura, exportador de cultura. Quanta gente, com certeza você deve conhecer muitas pessoas que assistem dorama, né? Olha a potência cultural dorama, que é hoje a Coreia do Sul. A produção sul-coreana de maior sucesso, que ganhou Oscar, custou 1/3 do que o filme do Bolsonaro, que o trailer tem erros básicos de gramática em inglês. Então, assim, tem que ser realmente muito ingênuo para acreditar que aquilo custou 120 milhões